noite. Bom. Alguém aqui veio na palestra do domingo? Levanta a mão. Tá. Quem veio na palestra do domingo, hoje é a continuação, tá? Porque, na verdade, a Sueli, ela praticamente pavimentou todo o terreno para a gente poder falar sobre isso hoje. Para quem não veio, na verdade, ela trouxe toda uma questão sobre despertar o dom de Deus que existe em nós. Então, ela trabalhou na questão do dom, o que a gente tem dentro da gente e que precisa despertar, ou pode despertar. O que eu vou trazer hoje na verdade, é o despertar. Então, é o primeiro passo, é o que a gente pode fazer todos os dias, o que é esse tempo de despertar, tá? E aí, para começar, como eu estou sentindo que vocês estão com uma energia, embora a música... falando da música, gente, ó, elas estão ensaiando há quanto tempo? 3 ensaios, gente. Elas não se conheciam. Faz 1 mês que a gente fez as audições, elas passaram a se conhecer em 3 ensaios. Com o nosso grande Felipe, elas fizeram isso. Então, assim, o departamento de arte está aberto para quem quiser se aventurar na música ou no teatro, enfim. Mas eu não estou aqui para falar disso hoje. Eu estou para falar do Evangelho. Tá, então, vocês podem ver que quem está aqui convidando a gente a despertar é ninguém menos do que Jesus. E como eu estou sentindo que mesmo a música tendo sido muito boa, vocês ainda estão com uma energia muito carregada, aqui na Casa de Jesus a gente tem um estudo no departamento mediúnico que foi feito pela NASA, tá? E ele é feito para alinhar os chakras, porque muitas vezes esse cansaço, esse mal-estar que vocês estão sentindo, às vezes está um pouco cansado, tudo, que é natural, mas é porque a energia está baixa, tá? Está um pouco negativa. Então, para alinhar esse chakra, tem essa técnica que foi desenvolvida e que ela é muito simples. Vocês sabem que aqui tem um chakra, né, que é chamado de coronário. E aqui a gente tem um outro chakra que chama gástrico, é isso? Tá. Então eu vou pedir para vocês, todo mundo descruzar os braços, para a gente tentar elevar um pouco o padrão aqui, tá, gente? E realinhar, é como se fosse vocês se dando um passo, tá? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar a mão esquerda, não pode trocar, hein, gente, senão o efeito é o contrário. A mão esquerda vocês colocam aqui no gástrico, tá? Isso. Fechada, tá, gente? A mão direita vocês vão colocar no coronário. Isso. E a técnica é muito simples. Toda vez que vocês sentirem que está cansando, o olho está pesando, está começando a vir um mal-estar, vocês fazem. Ela é assim, ó, vocês contam até 3. 1, 2, 3 e faz assim, ó. Isso, eu quero ver todo mundo fazendo. Isso chama alinhamento de chakra. É para o quê? Tirar o sono, tirar o cansaço e a gente conseguir conversar aqui, todo mundo acordado, tá? Sentiu que tá fechando o olho, alinha o chakra e continua, tá, gente? Então, tempo de despertar. Eu vou começar lendo pra gente. Na verdade, isso aqui não é uma palestra, né? Isso aqui é como se fosse, acho que como os primeiros cristãos faziam, em que eles se reuniam em poucas pessoas, e eles comentavam o Evangelho, porque o Evangelho, o que ele significa, na verdade? Ele é a vida de Jesus. O Evangelho reflete as leis divinas, mas ele é a boa nova trazida por Jesus. Então, se naquela época em que Jesus estava tão presente como está hoje, mas que fisicamente ele estava aqui, e os apóstolos sentiam aquilo, então essas reuniões, para que elas serviam? Justamente para a gente se elevar. Era onde havia aquela troca, em que no dia a dia a gente às vezes não tem. Eles se reuniam nas catacumbas, se reuniam escondidos e faziam o quê? Alguém pegava os manuscritos, que não eram assim bonitinhos, né? Então pegava o papiro ali, lia uma passagem de Jesus e eles discutiam sobre isso.
Hoje a gente não vai ter o espaço de discutir, mas obviamente que a gente vai poder falar. Então, Malu, eu só peço que você me avise quando tiver faltando 10 minutos, que eu estou sem celular aqui, tá? Aí, porque daí a gente tem uma surpresinha para vocês também. Então é o seguinte, eu vou começar lendo a Gênese, que a gente fala muito de era de regeneração, né? Que a Terra vive um momento de regeneração. E se eu estiver andando muito, vocês ficarem tontos, vocês falam que eu paro, tá? E o que é essa era de regeneração? Muita gente acredita, olhando para a TV, assistindo o jornal, quando acontece um terremoto, quando acontece um desastre, quando acontece um tsunami, aí o pessoal vira e fala assim, tá vendo? Isso é a era de regeneração. Vai tremer tudo, vai cair tudo, vai explodir tudo, vai tudo entrar em erupção. E isso é o que vai fazer o planeta Terra entrar na era de regeneração. Muitos espiritualistas mais místicos acreditam que é isso mesmo. Então vai ter um terremoto, vai todo mundo ser exilado, vai juntar Brasil com México, com Chile, a gente vai ter que aceitar os argentinos chegando aqui, e vai virar uma miscelânea, o pessoal da Europa vai vir para cá. Então assim, muita gente acredita que a regeneração é isso. Ainda está focada no quê? No externo. E aí, na Gênese, eu não sabia, eu fui pegar para fazer a palestra, e eu me baseio muito no Haroldo Dutra Dias. E aí, quando eu fui ver na Gênese, aqui já fala claramente o que é essa era de regeneração. Então, quem está esperando que o planeta vai praticamente dar um rebuliço, tem aquela coisa do eixo da Terra, o eixo da Terra vai virar, e aí o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar, e isso é regeneração. Não, gente, não vai acontecer isso. Sinto muito, quem estava esperando, quem assistiu 2012, é ficção, vocês vão ficar decepcionados se vocês esperarem isso. Eu garanto que vocês vão desencarnar e que nada disso vai ter acontecido. Os terremotos que acontecerem são como os que já aconteceram, os maremotos, os tsunamis, como acontecem quando o planeta está evoluindo assim como o nosso. A era de regeneração, ela não é externa, ela é dentro de vocês. E aí vocês vão ver os terremotos, vocês vão ver as erupções, vocês vão ver muita ansiedade, vocês vão ver depressão, vocês vão ver câncer, vocês vão ver isso, vocês vão ver. Isso é a era de regeneração. É o momento em que nós, dentro de nós, vivemos a maior batalha que nós já vivemos como espírito. É um momento em que existe uma luta gigantesca entre o nosso ser primitivo e atávico e o nosso ser espiritual e divino. É essa luta que Jesus falava, é essa espada que Ele convida a gente a usar. Porque Jesus fala que Ele veio trazer a espada. E a espada para a gente lutar contra quê? Contra essas mazelas que a gente ainda carrega. Então a regeneração, o que ela é? Ela é quando o nível dos habitantes da Terra, o nosso nível, ele passa da barbárie e vai para uma era de seres humanos. Tudo que a gente precisa é ser humano. A gente fala muito da humanização da medicina. Por quê? Porque a gente vê hoje a comercialização da medicina. O médico te atende com menos atenção do que a farmacêutica ou a moça do caixa do supermercado. Às vezes a moça do caixa do supermercado percebe e diagnostica a sua doença e o médico não. Por quê? Porque ela olhou no seu olho e falou, seu olho está amarelo, alguma coisa no fígado. A moça do caixa. Agora você vai na consulta, o médico não olha na sua cara, olha o exame, passa um remédio, passa mais 1000 exames, aí você volta e também não olha na sua cara, e se um dia ele te encontrar na rua, ele vai achar que ele não vai te comentar, porque ele não olhou no seu rosto. E como a Unimed paga por consulta, às vezes eles marcam 5 para o mesmo horário, então você fica esperando. Aí o que vem uma onda da humanização da medicina, que é o quê? O médico tratar você como gente, e ele se portar como gente.
Porque uma máquina que faz diagnóstico, eu não preciso de um médico, basta eu botar no Google. Então, e aí a gente vê isso, a medicina, mas a gente vê isso em todas as áreas. Cada vez menos as pessoas dão atenção umas às outras e cada vez mais elas se fecham. Isso é o egoísmo, isso é o orgulho. Então essa é a luta, é isso que é. E assim, o Livro dos Espíritos fala que tudo se transforma, que o mal ele vai chegar num limite, numa crise. O mal ele precisa aparecer. Aí vocês vão ver Lava Jato, vão ver o Brasil entrando nessa erupção, nessa guerra, né? E o que é isso? Isso é o começo do bem. Porque o mal até então vivia escondido. Vamos supor, sua casa está lotada de baratas, certo? Você viu uma. Só que eu vou dar uma notícia para vocês, que acho que muita gente sabe. Não existe uma barata. Se você viu uma barata, é porque a família inteira dela está morando junto com você. Só que a gente, às vezes, a humanidade ao longo das eras, o que ela fazia? Ela via uma barata, pisava na barata e falou, resolvi o problema. Aí mês que vem outra barata, pisa na barata, resolveu o problema. Só que se ela fosse ver a fundo, ela ia ver que tem centenas de baratas, todas vivendo ali. Que aquela matou é filha daquela lá que ela matou do mês passado. Que já tem neto, bisneto, já tem praticamente uma república. Hoje, daí como que você acaba com o problema da praga? Você precisa ir a fundo, vasculhar, achar onde está, fazer sair tudo, aí sai aquele monte de barata, e aí você vê qual era o tamanho do problema. Assim é a humanidade. O mal sempre andou escondido, o mal é covarde. Ele anda nas beiradas, ele anda no Supremo Tribunal Federal escondidinho, ele anda por todos os caminhos, ele é traiçoeiro, é a serpente. O que representa o mal no Velho Testamento? A serpente. O que a serpente faz? Rasteja, é sorrateira, é esperta para não ser vista. Só que chega uma hora que todo mundo viu a serpente, e aí ela não tem como se esconder. O que ela faz? Usa violência. Ataca. Então nós estamos num momento em que o mal está se rebelando, está atacando, porque ele está desesperado, que ele foi descoberto. Quem foi o guia que fez a gente descobrir o mal? Foi esse aqui. Tanto ele foi o guia que quando ele fez a delação premiada dele, mataram ele. Quando ele chegou e contou para todo mundo qual é a realidade espiritual, o que a gente está fazendo aqui e como combater o mal, crucificaram ele. E todos os que seguiram ele foram crucificados ou mortos. Até pouco tempo atrás. Aliás, no Japão e na China, até anos atrás ou até hoje. Então, Jesus veio anunciar o quê? A boa nova. Qual é a boa nova, gente? A boa nova é o seguinte: o mal cai fora. O mal não vai mais prevalecer. Porque o que é o mal? É o afastamento de Deus. Ele falou, não, eu vim até aqui para aproximar vocês de Deus. Os que até hoje se recusaram a se aproximar de Deus, vão para outros planetas. Os que aqui aceitam e vivem de acordo com as leis divinas, estão se tornando seres humanos, esses vão continuar aqui. Isso é a era de regeneração. Não tem segredo nenhum. E aí eu vou ler para vocês o que ele fala na Gênesis. O capítulo é o capítulo 18 e fala: os tempos são chegados. E aí ele fala assim, os tempos marcados por Deus são chegados. Nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Aí a gente pula e vai lá para frente. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei divina. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna de sabedoria e da presciência divinas, tudo que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável.
Quando, pois, a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Como se pode dizer também que em tal estação eles são chegados para a maturidade dos frutos e a colheita. Então a evolução da terra independe da nossa vontade. Se você plantar uma mangueira, ela vai dar manga independente da sua vontade. Essa é a lei divina, ela é imutável. Por que o mal se revolta? Porque ele luta contra algo que inconscientemente ele sabe que ele jamais vai vencer. Pensa na criança que sabe que a mãe não vai ceder, ela chilica, porque ela sabe que não vai acontecer o que ela quer. E assim é o mal. E o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar convencer os que estão no caminho a desistirem. Por isso é um tempo de tanta crise. Quem é do mal vai querer tentar fazer com que a terra pare, mas a terra não vai parar. A gente vê as crianças que estão renascendo, já são espíritos que já vêm com uma bagagem, e eles não vão parar. Eles não vão ceder para o mal. Então o mal não tem mais chance, o mal não tem mais vez. Isso, para vocês que estão aqui buscando o bem, é simples de ouvir. Mas fala isso para quem está buscando o mal. Fala isso para quem está desviando verba. Fala isso para quem reina no tráfico. Fala para ele assim, o mal acabou. Seu reinado já tem tempo marcado. Qual a reação? Ou ele te mata, ou ele se mata. Porque na verdade é isso, não dá para lutar contra o progresso. E aí olha o que eles falam. Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode se cumprir sem comoção. A luta é inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno seja diluído e o equilíbrio reestabelecido. Esse livro é de 1868. 1868. Nós estamos em 2018. Está se confirmando o que eles falaram quase 200 anos atrás? Não parece que é de hoje isso aqui? Será, pois, dessa luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, o Apocalipse, ou seja, o que antes achavam que seria externo, e não cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Então aqui ele já fala. Para os místicos, para os maias, não vai virar tudo. É aqui dentro essa mudança. Os cataclismas gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. São vocês, sou eu, somos nós. Sim, certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. Vamos lembrar da época das cavernas, que transformação radical foi para a civilização. Isso já aconteceu aqui. E vocês acham que foi tranquilo? Aliás, quem aqui já fez mudança? É tranquilo? De casa, mudança simples. É? Mudança de emprego é simples? Mudança de namorada é simples? Alguma mudança é simples? Mudança da adolescência é simples? Quem tem filho adolescente? Ou quem é adolescente? Aquele rebuliço de hormônio de hora tá com a voz fina, hora que tá a voz grossa, hora tá grande, hora tá estica, emagrece, engorda. Nenhuma mudança é fácil, gente. E cada transformação é marcada por uma crise, que para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos? Crises frequentemente penosas, dolorosas, que carregam com elas gerações e as instituições,
mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Quando surgiu a penicilina? Quando surgiu os remédios que vocês tomam? Quando surgiu o micro-ondas? Depois da Segunda Guerra Mundial. De uma grande catástrofe, de uma grande crise, depois veio um progresso tecnológico gigantesco e intelectual. Depois da Segunda Guerra, aliás, depois dessas grandes guerras, surgiu a ONU, surgiram os trabalhos das ONGs, das Fraternidades Sem Fronteiras, os trabalhos humanitários. Por quê? Porque às vezes a gente precisa conhecer o mal para ver o quanto o bem compensa. As pessoas que hoje nascem em lugares de guerra são os que amanhã vão defender a paz, porque eles vão ver o quanto a guerra é ruim. As pessoas que estão morrendo hoje na Síria, às vezes você fala assim, mas elas estão espiando. Não, às vezes elas estão se preparando para ter tanta repulsa à guerra, que quando elas reencarnarem, elas vão ser um Gandhi da vida. O que a gente vê como desgraça, Deus vê como bênção. Ou a gente aqui se julga mais sábio que Deus? Alguém se julga mais sábio que Deus? Alguém acha que ele perdeu o controle da terra? Aí o Haroldo fala, Jesus Cristo já é Cristo há mais de 4,5 bilhões de anos. E o Cristo a gente tem a evolução, somos espíritos imperfeitos, depois passamos até chegar no ápice, que é o espírito puro. Aí na Revista Espírita de 1868, de fevereiro, tem uma mensagem que fala que quando você chega com o espírito puro, você ainda tem um degrau, que é até chegar em Cristo. Que aí você vai ser responsável por um planeta, uma comunidade. Chegou nesse degrau, você ainda tem mais infinitos degraus. Então Jesus já era Cristo há 4,5 bilhões de anos. E o que a gente era há 4,5 bilhões de anos? E aí a gente acha que ele perdeu o controle da terra. Que está tudo errado. Está tudo ao avesso. Quando a gente enxerga no mundo e se revolta com a política, quando a gente se revolta com o que está acontecendo, se revolta com as injustiças, vocês não estão se revoltando com o mundo, vocês estão se revoltando com vocês mesmos. Porque vocês se enxergam dentro de vocês o que vocês fazem ou já fizeram e que é idêntico ao que está acontecendo. Quem aqui não fez guerra dentro de casa? Com o marido, com a mulher, com o filho? Quem não foi colérico? Quem não traiu nessa vida, mas traiu na outra? Então, a gente às vezes esquece que a gente, na verdade, é um espírito encarnado. Essa é a essência, é isso que Jesus trouxe. E aí... Opa. Acho que não está ligado. Agora sim. Então, quando a gente fala os tempos são chegados, é isso. A gente vai ver transformações, guerras, mas a gente também vai ver espíritos pequenininhos demonstrando amizade, pureza, amor, compaixão, alegria, esperança, perdão. E aí a gente vê aqui Jesus comandando tudo isso, com essa legião de espíritos puros, tudo vindo para cá para ensinar a gente a fazer isso, ensinar a gente a fazer isso, ensinar a gente a consolar o outro assim, que a gente é essa mudinha. Jesus fala, eu cultivo no silêncio dos seus sentimentos e dos seus pensamentos uma luz que um dia vai brilhar. E é aqui, esse é o nosso convite hoje. É para que a gente desperte. E quando eu falo a gente desperte, não sou eu e vocês só. Todos que convivem com a gente, todos que estão encarnados. E assim, eu vou falar para vocês, não é fácil despertar. A gente que vive na vida da matéria, a gente que está encarnado, a gente tem muitos condicionamentos. Então a gente tem o condicionamento dos pais que nos criaram de determinadas maneiras e que deixaram alguns traumas.
a gente tem a cultura da nossa família, os preconceitos dos nossos antepassados, a gente tem a pressão da mídia, a gente tem o exemplo negativo de outros lugares, outras pessoas, a gente sofre bullying na escola, a gente passa por coisas que são próprias de um mundo de expiação e de provas. São próprias de um mundo em que a gente ainda não conhece a força do bem. Mas a gente, quando Jesus veio, Ele veio justamente para trazer isso. Primeiro veio Moisés. Moisés trouxe o quê? Aquela época em que Moisés veio, a humanidade era uma criança, era um bebê. E ele falou como se falasse para uma criança: não faz isso. Você não põe o dedo na tomada, não mata o coleguinha, não rouba a mulher do próximo. Porque era o jeito que eles entendiam. Quando Jesus veio, a gente já era adulto. Então Jesus falou diretamente: amai ao próximo como a ti mesmo. Jesus foi longe, foi muito longe, e tratou a gente como adulto. E a humanidade estava adulta. Hoje nós já estamos maduros, e quem veio trazer essa maturidade foi o Espiritismo. Ele veio revelar o que Jesus deixou encoberto, porque naquela época não se podia falar. Vamos falar de perispírito há 2000 anos atrás? Numa época em que eles ainda apedrejavam as mulheres, e hoje lá ainda apedrejam. Vai lá falar disso. Vamos lá falar de amor ao próximo. Vamos falar de direitos iguais. Vamos falar de lei de igualdade. A mensagem de Jesus surgiu num lugar e se espalhou para o mundo. E hoje nós, do Brasil, vivemos ou tentamos viver o que Jesus ensinou. E no seio de onde Ele veio, eles ainda apedrejam as mulheres. Ou seja, eles ainda não despertaram, eles ficaram presos no tempo. E os espíritos que não vão ficar na Terra, nessa nova era de regeneração, são os que resolveram ficar presos no tempo. Então, se a gente quer viver numa sintonia de um planeta de regeneração, a gente tem que avançar, independente das dificuldades que a gente teve, independente do nosso passado. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que quando eu me fiz, ou alguém me fez internamente, eu fiquei chocado, mas depois eu me toquei e aí eu percebi o quanto a gente precisa se olhar e se conhecer. Quem aqui acha que um espírito evoluído, não perfeito, evoluído, iria para uma guerra para matar as pessoas? Levanta a mão. Ninguém? Tá. Quem acha que um espírito evoluído mataria várias pessoas, perseguiria as pessoas, mandaria apedrejar as pessoas e caçaria todo mundo que pensa diferente dele? Levanta a mão. Quem é que acha que um espírito evoluído se deixaria levar pela sensualidade, teria vários parceiros, faria orgias, faria festas suntuosas, viveria no luxo, se embebedando? Levanta a mão. Ninguém? Quem acha que um espírito evoluído seria medroso, teria medo de tudo e não seria leal? Tem gente que levantou a mão. Tá, então, aliás, e a última pergunta: quem acha que um espírito evoluído tentaria se matar? Levanta a mão. Ninguém. Tá. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Francisco de Assis, quando jovem, foi para a guerra para matar. Francisco de Assis é um espírito evoluído? Sim ou não? Então, peraí, na primeira pergunta tem um opa aí. A gente consegue se tornar um espírito evoluído em uma vida?
Então, quando Francisco de Assis veio, ele já era evoluído. Ele já era evoluído quando ele veio? Ele vai se evoluindo cada vez que tem, né? Sim, só que ele já era evoluído. Ele já era um espírito evoluído, não perfeito, mas evoluído. E aí eu vou contar para vocês uma coisa, que está na Revista Espírita de 1868, em fevereiro, mensagem de Lacordaire, que fala o seguinte: os únicos espíritos infalíveis com relação à matéria são os espíritos perfeitos. Quando o espírito perfeito reencarna, quando um Cristo reencarna, ele jamais erra, ele é infalível. Abaixo de um espírito perfeito, você ainda sente a influência da matéria. Quem aqui já leu o livro Renúncia? Levanta a mão. Vocês lembram da Alcione? Começo do livro, o que eles falam? Ela era um espírito evoluído, evoluidíssimo, uma estrela. E eles falam, não volte, porque muitos espíritos evoluídos, quando reencarnam, caem. Por quê? Por toda essa conjuntura que a gente falou aqui no começo. Você vai ter uma educação de pessoas imperfeitas, você vai ter pais imperfeitos, você vai poder ser abandonado, traído pela sua esposa, você vai ter tentações, você vai ser seduzido por ideologias, você vai acreditar em coisas e fazer achando que está fazendo bem, vai fazer um mal. Então Francisco de Assis já era um espírito evoluído quando ele veio. Só que a matéria, ela dá para a gente uma nova coisa chamada personalidade. E a personalidade de Francisco de Assis era a personalidade que os pais dele tinham dado para ele. Ele era um jovem como qualquer outro jovem, que vivia uma vida de um jovem rico. E todos os jovens ricos foram para a guerra. Por que ele não iria para a guerra? Defender o país dele. Quem não faria isso? Um jovem normal? Daí ele vai para a guerra, chegando lá ele tem o quê? Uma crise no meio do caminho, uma doença inexplicável. Por um milagre ele volta 3, 4 dias depois e fica praticamente em coma, com uma febre gigantesca que ninguém sabia o que era, sendo tratado com ervas e todo mundo achando que ele ia morrer. Ou seja, Francisco de Assis, pela dor, acordou. E quando ele acorda, quem já assistiu o filme Irmão Sol, Irmão Lua? Assistam, é a história dele. Quando ele acorda, ele vê os pássaros, ele vê a natureza, e ele desperta e ele fala, peraí. O que é isso? Eu estou sentindo, eu estou ouvindo, E aí ele acorda para a missão dele. Primeira coisa que ele faz, começa a sair pelas ruas, vendo os pássaros, conversando com as pessoas, doa os tecidos do pai, o pai fica louco com ele, bate nele, prende ele, não sei o que lá. Semana seguinte, o que ele faz? Arranca toda a roupa no meio da praça pública, renuncia à riqueza dele e vai viver com os pobres, ensinando o Evangelho. Ali ele não iria mais para a guerra, porque ali ele despertou. Um espírito evoluído, quando ele desperta, ele não faz mais nada disso. Mas todos nós que não somos espíritos evoluídos, somos tentados pela matéria a cair. Nós não somos infalíveis. Tem um documentário que vocês forem ver na Netflix, que fala de... eu esqueci o nome. Mas é um termo corporativo que faz com que as pessoas... eles fazem um talk show, na verdade, e aí a pessoa se inscreve para entrar numa empresa que assim vamos pensar assim, a Nestlé. E aí você vai ser o trainee da Nestlé, mas é 1 em 1 milhão. Você passa, quando você entra, são todos atores. E aí os atores vão fazendo com que a pessoa vá cometendo pequenos deslizes, mostrando que aquilo lá todo mundo faz lá na empresa. E que é assim, o presidente gosta. E aí a pessoa começa, uma pessoa que entra aparentemente normal, começa a fazer pequenos erros, se corrompendo, a ponto de chegar no final
e instigarem ela a matar uma pessoa para esconder todos os erros que ela fez. Vocês querem que eu conte o final? Então assistam. São pessoas como nós. Então, às vezes, a gente acha que a gente está imune a ter uma depressão, a cair, a cometer uma besteira, a cometer um delito no trânsito, a atropelar alguém. Não, gente. A gente é um ser humano, a gente está encarnado. A gente comete erros. Mas quando a gente desperta, que aí essa é a lição dos espíritos evoluídos, quando a gente desperta para a nossa essência, para quem a gente é, os erros diminuem, os acertos aumentam, mas acima de tudo a gente aprende a amar. A gente aproveita a nossa encarnação. Tolstói. Quem falou que um espírito evoluído não tenta se matar? Tolstói cresceu numa família razoável, rica. Aliás, ele era filho de uma família bem rica. A mãe dele era princesa e o pai era conde. Ele cresceu e se destacou desde pequeno pela inteligência dele. Ele foi para a guerra, começou a escrever na guerra, os diários da guerra, começou a se tornar um autor popular e passou a ser o maior escritor da Rússia e talvez de todos os tempos. Autor de Guerra e Paz, Ana Karenina. E ele passou a viver uma vida de luxo, passou a viver uma vida de bebida, e ele só vivia com os intelectuais. Então era só com o Karnal, com o Pondé da época, esse pessoal elitizado, intelectual, era só com eles que ele andava. E eram todos ateus. E na época, o irmão dele chegou, quando ele era jovem, o irmão dele chegou e falou assim: eu descobri que Deus não existe. E aí o legal era não acreditar mais em Deus. E todo mundo passou, era uma onda de céticos e de ateus. Ele, tendo fama, fortuna, começou a sentir um vazio dentro dele. Aí quando ele estava caindo para o fundo do poço, ele de repente casou. Casou, teve filhos, conseguiu recuperar a vida, certo? Com cerca de 50 anos, 50 e pouco, já não adiantava mais ter filho, ter família e ter riqueza, porque ele era rico. Ele começou a ver que esse vazio crescia e ele entrou numa crise existencial profunda. Não tinha sentido mais viver. Só que ele falava que ele não tinha coragem para se matar. Isso é um livro chamado Confissões, que é dele. E aí, então ele ficava se articulando, tentando criar coragem para se matar e não conseguia. Até que ele começou a refletir sobre Deus, de onde vinha Deus, de onde as pessoas tiravam tanta força para viver. E ele começou a observar ao redor, ele via que as pessoas simples do campo, elas viviam felizes. E que os amigos dele, intelectuais, viviam tudo dopado, drogado, perdido no sexo. E aí ele olhava, era tão distante, os amigos vazios e que tinham tudo. E os que viviam no campo e que eram simples, felizes, alegres, indo cantar, andando de... Aí ele começou a pensar e falou assim: eles têm algum segredo que eu não tenho. Eles sabem o que é viver. E ele começou a observar os camponeses. E ele percebeu que a maioria desses camponeses tinha fé. Eles eram cristãos. E ele começou então a achar que o segredo estava na fé. E aí ele foi para a igreja ortodoxa. Só que lá ele não encontrou o que ele procurava e continuou vazio, e ele brigou com o pessoal da igreja. E ele sempre escrevia o que ele pensava, até que ele começou a observar mais esse pessoal e começou a conviver com eles. E de repente, no momento que ele supera essa crise, ele acorda para a vida. E quando ele acorda para a vida, ele destina os bens deles para os próprios trabalhadores, para os empregados dele. Ele muda completamente os escritos dele, que passam a ser todos espirituais. Ele passa a interpretar a Bíblia e Jesus de uma maneira genuína. E ele escreve um livro, que é Onde o Reino... Deus está, onde está o amor, alguma coisa assim, que é um livro que serviu de base para uma outra figura histórica transformar a vida dele e despertar também. Sabem quem?
Gandhi. Gandhi despertou para a luta sem violência com base nos escritos de Tolstói, que era um espírito evoluidíssimo, que quando desencarnou, pela médium Ivone Pereira, psicografou um livro em que ele conta como a vida é em Marte, que é um planeta mais desenvolvido que a Terra. Só que aqui ele caiu, mas ele despertou. E a gente tem convites diários para despertar. Aí a gente tem Maria Madalena, que era alguém com um coração incrível, mas que estava perdida nas modas da época, na sensualidade, na riqueza, na luxúria. Até que ela encontra Jesus no fundo do poço também. Ela era considerada perturbada, louca, porque ela sofria perseguições de espíritos obsessores. E ela encontra Jesus e muda completamente. E aí você fala assim, Maria Madalena era um espírito evoluído? Era. Quando ela veio, ela já era. Não era o espírito perfeito, mas era um espírito evoluído. Mas isso é para a gente ver que, independente das conjunções em que a gente nasceu, independente do que a gente tem, do que a gente passou, das nossas limitações, dos nossos traumas, das nossas dificuldades, a gente tem dentro da gente uma luz, que é o que vai conduzir a gente para uma vida verdadeira, para uma vida real. Maria Madalena, vocês sabem quem recebeu Maria Madalena quando ela desencarnou, cuidando de pessoas com lepra? Jesus. Jesus apareceu para Maria Madalena e falou: vem, por amares muito, vem para o meu lado. Pedro, o medroso, negou Jesus 3 vezes, tinha medo de tudo, era violento, cortou a orelha do soldado, se transformou depois do desencarne de Jesus, passou a vida construindo o Evangelho, disseminando o Evangelho, e na hora de morrer, quando fizeram com que ele fosse morrer crucificado como Cristo, ele se sentiu indigno e pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Ele não era medroso? Alguém com medo se sujeita a ser crucificado de ponta cabeça? Não é preciso coragem? E da onde vem essa coragem? Madre Teresa de Calcutá, quando ela começou o noviciado dela, ela escrevia cartas que hoje deturpam e começam a usar para difamá-la, em que ela falava que ela não aguentava mais o silêncio de Deus. Então percebam, todos esses espíritos passaram por crises existenciais. Todos eles precisaram acordar em algum momento da vida. Alguns com 50, 60 anos. Tolstói foi perto dos 60 anos que ele acordou para a vida, que ele modificou completamente a paisagem íntima dele e passou a viver. E Tolstói, ele foi encontrado, ele estava com pneumonia num trem, já no final da vida, famosíssimo. E aí chegaram, viram que era ele, acolheram ele numa casa, foram tratar. As últimas palavras dele foram: eu amei a muitos. E morreu com um sorriso no rosto. O que ele não fez em 50, 60 anos, ele fez até ele morrer. Allan Kardec, com 55 anos, foi conhecer e desbravar o Espiritismo. Até então ele era anônimo. Então tem época para despertar? Alguém está atrasado para despertar? Ou a gente pode despertar em qualquer momento da nossa vida? O único espírito que já acordou desperto e nunca dormiu foi Jesus, mas porque ele era um Cristo. E os Cristos são infalíveis à matéria. Cristo não sofria influência da matéria. Então ele pôde ser ele mesmo desde que ele nasceu. Ele pequeno conversava com os sábios.
Agora, todos os outros espíritos que são imperfeitos, e aí a gente pergunta assim, por que Jesus escolheu esses apóstolos imperfeitos e por que não vieram anjos, espíritos puros? Porque Ele queria mostrar como que Ele trata cada um de nós. Você que tem medo, você que trai, você que é violento, você que é fanático. Ele curou todos. Todos os apóstolos dele que tinham alguma dificuldade foram curados. O único que não foi, que foi Judas, que se matou, depois veio como Jonadá e se redimiu. Então Jesus escolheu a dedo os apóstolos deles, que eram espíritos evoluídos, sim, porque eram missionários, mas que tinham dificuldades como as nossas, que enfrentaram as dificuldades que a matéria impõe, que o ego impõe, que a educação nossa impõe, que os nossos limites impõem, que as gritarias que a gente ouviu quando a gente era pequeno impõem, que as coisas cruéis que a gente viu acontecer endureceram o nosso coração. Mas Jesus vem e convida e fala: desperta, acorda, brilha a vossa luz. Vós sois o sal da terra, vós sois filhos de Deus, vós sois deuses. Esses espíritos todos que eu estou mostrando são muito melhores que vocês, que eu? Muito provavelmente são muito mais evoluídos, mas todos caíram e todos levantaram. E a gente às vezes tem a ilusão de que a gente vai passar uma vida inteira sem cair, e quando cai quer esconder que caiu. Cai e levanta de cabeça erguida e segue. Se cair todo dia, levanta todo dia. Desanimou todo dia, se anima todo dia. Porque a gente vive o dia, não existe futuro, o que existe é o hoje. Paulo de Tarso, quem falou que espírito evoluído não mata? Ele matou centenas de cristãos. Ele matou Estevão, que era o cunhado dele, sem ele saber, apedrejado, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Um espírito, ali sim, Estevão era um espírito praticamente quase perfeito, tanto que foi ser guia de Paulo depois. Esse, do começo ao fim da vida, não errou. E Paulo apedrejou ele, fez apedrejá-lo. E quando Paulo estava indo no deserto para matar Ananias, que era um dos discípulos de Jesus, quem que ele encontra no meio do caminho? Jesus. Quantas vezes a gente não encontra no meio do caminho Jesus quando a gente está fazendo alguma coisa errada? Quando a gente está indo contra os nossos sonhos? Quando a gente está indo deixando o nosso lado fraco falar mais alto? Quantas vezes a gente não encontra Jesus em todos os momentos? Num mendigo na esquina, num câncer que a gente tem, numa doença, num problema físico, na perda de alguém. São convites de Deus falando o seguinte: meu filho, acorda. A vida não é Netflix, a vida não é você acordar e ir para a academia, cuidar do seu corpo. Não, a vida é muito mais do que isso, a vida é amar. Se você quiser seguir a maioria, a porta é larga, vai com eles. E sofre junto com eles, vive à base de medicamento, vive à base de droga, de bebida, para se entorpecer e não ver a realidade que está acontecendo, não ver seu filho sem atenção, sem afeto, sem carinho, sua esposa indignada, seu esposo. Porque acordar para a vida não significa ter uma vida mística de luz e viver de luz. Esses espíritos, quando eles acordaram, eles viveram as maiores batalhas da vida deles. Saulo estava perseguindo Ananias. Quando ele encontrou Jesus no meio do deserto e ficou cego, Jesus falou o que para ele? Vem cá, meu filhinho, vem com o papai, desculpa. Ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo falou: Mestre, o que queres de mim? E ele falou: entra na cidade e procura Ananias. Ou seja, ele não curou Paulo. Ele não deu um caminho fácil para Paulo. Ele mandou ele entrar cego dentro da cidade, que lá ele ia encontrar a resposta. E a gente quer que o milagre venha até nós. A gente quer se recuperar de uma doença, de um problema psicológico, de um problema emocional, deitado dentro de casa. A gente tem as crises da existência, a gente quer ficar quietinho, parado, que chegue o socorro, a ambulância.
Todos esses espíritos, quando acordaram, Tolstói foi perseguido. Quando ele começou a escrever os escritos espirituais dele, do maior best-seller, do maior escritor de todos os tempos, ele passou a ser um lunático religioso. Hoje, se você for em qualquer livraria e pedir o livro Guerra e Paz, ou Ana Karenina, do Tolstói, eles vão ter 10, 1000, 100, tem filme. Pede um dos contos espirituais do Tolstói, que foi o que ele passou a escrever o resto da vida. Não existe, quase ninguém comercializa, porque não tem público. Ele sofreu rejeição, a mulher não compreendia ele, as pessoas começaram a achar que ele estava louco. Francisco de Assis, então, que virou mendigo. Imagina seu filho hoje saindo de casa pelado, indo para o meio da rua e começando a ajudar os pobres, você vai mandar internar. E a gente busca que as pessoas compreendam a gente. Alguém compreendeu Francisco de Assis? Alguém compreendeu Madre Teresa? Até hoje tentam difamar a imagem dela. Alguém compreendeu Pedro? Alguém compreendeu Maria Madalena, que só agora está tendo a história resgatada? Aí a gente tem a questão do despertar diário, que é justamente isso. A vida convida a gente a despertar todos os dias. Todos os dias. Acordar para a vida, despertar, não é simplesmente, esses espíritos não foi assim. Eles estavam desviados por causa da matéria, pela influência da matéria, pela criação, passando, sofrendo, errando, traindo, né? E de repente, viram Jesus, iluminou e passou a só fazer coisa boa. O que Paulo fala assim que ele começa a trabalhar? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então o despertar é um convite para que a gente acorde. Despertar, o que é um despertador? O que ele faz com a gente? Quando a gente quer despertar, que música que a gente põe? Alguém põe uma música assim? Quem levanta numa música dessa? Você continua dormindo. Despertar, você põe o quê? Algum barulho que te irrite, que você vai ter que levantar e desligar. Então a vida é assim. Jesus vem, te convida e fala assim: meu irmão, levanta. Levanta que a vida está te convidando. Olha esse sol. Aí você fala, e volta a dormir. Aí Jesus fala de novo: vem cá, levanta, olha ali, volta a dormir. Aí vem um câncer. Pá! Você acorda desesperado, assustado, desesperado, fala, nossa, o que aconteceu? É a vida te acordando. Aí vem uma perda de um parente, você fala, ai meu Deus, o que está acontecendo? Aí você quer saber o porquê que acontece aquilo. Aí a gente corre atrás, vai para o centro espírita, vai tomar passe, vai não sei o que lá, para acordar, para entender o que está acontecendo. Mas todos os dias a gente é convidado a entender o que está acontecendo. Todos os dias, é um despertar diário. E essa é a plenitude, gente. Essa é a plenitude que Jesus fala. Ele fala assim, nesse livro Vivendo com Jesus, tem uma passagem de Jesus e aí a gente vai entender o que é a plenitude, o que é a verdadeira felicidade. Porque às vezes a gente acha que é assim, eu estou doente, aí eu acho que a felicidade é a cura. Eu estou pobre, eu acho que a felicidade é a riqueza. Eu estou com fome, eu acho que a felicidade é a comida. Eu estou solitário, eu acho que a felicidade é encontrar um companheiro. E o mundo te prega isso, só que Jesus não te prega isso. Isso é satisfazer necessidades. Isso não é felicidade. A felicidade vem mesmo com a doença. Quem despertou, como esses espíritos todos que eu mostrei, e que eles fiquem guardados no nosso coração, eles sofreram padecimentos horríveis, foram crucificados, Paulo teve a cabeça cortada, Maria Madalena ficou com os leprosos e foi tratada como uma leprosa e morreu de lepra, mas não perderam a esperança, em nenhum momento. E aí Jesus fala assim,
Todas as criaturas aspiram à felicidade, que se apresenta para cada uma delas de maneira diferente. Para o enfermo é a cura, para o faminto é o pão, para o sedento é a água refrescante, para o necessitado é o socorro que o livre de preocupação, para o solitário é a companhia, sendo algo especial para cada grau de aflição ou sofrimento. Então, quando a gente vê alguém doente, fala assim: ai, melhoras que você não sei. Como se a felicidade para aquela pessoa fosse se curar da enfermidade física. Mas a gente não enxerga o que tem por dentro. Que ela melhore da mágoa que ela carrega, que ela melhore da indiferença, do ciúme. Essa é a verdadeira felicidade. Aí ele fala, Jesus: a felicidade não é a falta de sofrimento. Existem pessoas que não se encontram enfermas, que não têm carência de coisa alguma, e no entanto vivem dominadas pelo mau humor, pelo desinteresse em torno da vida, tristes e macambúzias. Alguém conhece gente assim? Que tem tudo que o mundo... Tolstói. A felicidade não é, portanto, uma calmaria após a turbulência de acontecimentos desagradáveis e afligentes. Isso é um alívio. A isso podemos chamar de repouso ou satisfação por haver se libertado do que era causador de sofrimento. O reino dos céus, desse modo, pode ser considerado o conhecimento da vida e das responsabilidades que são decorrentes, mediante a consciência do dever que deve ser retamente cumprido e das experiências que se adquirem no contato com as várias facetas em que se apresentam. É o dever, gente, que é a verdadeira felicidade. E todo mundo aqui conhece esse dever. Todo mundo conhece essa felicidade, porque todo mundo aqui já fez lição de casa e sabe a satisfação que é quando você acaba aquilo. Todo mundo aqui já fez um trabalho e sabe a satisfação que tem de você voltar para casa e falar: eu fiz o que eu tinha que fazer. Todo mundo cuidou de alguém alguma vez na vida e sabe que falou: eu fiz tudo que eu pude para cuidar dessa pessoa. Isso é felicidade. Permanecendo essa condição interna, as ameaças de fora, as agressões, as perseguições, em vez de constituírem motivo de desânimo ou de dor, transformam-se em estímulo para o prosseguimento do ideal que se abraça. E aí, para finalizar, vocês lembram que eu falei que Estevão foi apedrejado, certo? E aí eu vou falar para vocês o que Estevão sentia no momento em que ele era apedrejado. Para a gente perceber que quando a gente desperta para a luz que existe dentro da gente, quando a gente desperta para a nossa essência divina, quando a gente desperta para o que a gente realmente é, quando a gente desperta que a gente é filho de Deus, e que Deus é o Todo-Poderoso, toda bondade, toda justiça, quando a gente desperta para isso, independente do que a gente estiver passando na vida, independente, o mundo pode achar uma desgraça, mas você consegue ficar feliz. Estevão estava amarrado num poste, pelado. E o semblante dele era tranquilo. E ele fala, aí Paulo, de Tarso, olhando ele apedrejado, fala: aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de o impressionar bem no imo do coração, voluntarioso e inflexível. Então, embora Paulo estivesse ali ordenando aquele apedrejamento, ele começou a tocar o coração dele. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. A cada pedrada ele olhava no olho de quem tacava pedra, sem ódio, sem rancor, sem nada, com calma, sereno. De fato, amarrado de joelhos ao tronco do suplício, o moço do Coríntio guardava a impressionante característica de paz nos olhos translúcidos.
de onde as lágrimas silenciosas corriam. O corpo doía, o corpo chorava, mas a alma agradecia. O peito descoberto era uma chaga sangrenta. As vestes esfrangalhadas colavam-se ao corpo, empastadas de suor e sangue. O mate do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. A cada novo golpe, sentia recrudescer os padecimentos infinitos que lhe azorragavam o corpo macerado, mas no íntimo guardava a impressão de uma lenidade sublime. O coração batia descompassadamente. Então o espírito dele estava acordado, mas o corpo já estava praticamente dilacerado, com tudo para fora, sangrando, o coração batendo, o pulmão já enfraquecendo, mas o espírito estava forte. O tórax estava coberto de feridas profundas, as costelas fraturadas. Nessa hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou todas as orações prediletas da infância, fazia o possível por fixar na retina o quadro da morte do pai suplicano e incompreendido. Intimamente repetiu o Salmo 23 de Davi: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar, para águas tranquilas me conduz e restaura as minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, pois Ele está comigo, seu cajado me protege, me deixa tranquilo. Qual fazia junto com a irmã? As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam-lhe no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Então que a gente jamais esqueça que se o nosso corpo dói, se a nossa vida, se a nossa mente está destrambelhada, se a gente sente o peso das preocupações, se a gente sente a aflição, a perda de parentes amados, se a gente sente que tudo está caindo, que a gente jamais esqueça que a gente não é esse corpo, que esse corpo passa. Todos sabem disso. A gente tenta evitar a morte, mas ela acontece todos os dias. A gente perde o cachorro, perde o parente, mas na verdade é só a gente olhar a natureza, tudo se renova. E que a gente encerre então com um poema e depois com uma música, para a gente voltar para casa alegre. E o poema, na verdade, é uma canção que é para a gente trazer esperança, que fala assim, ó: ah, esperança, tece a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente e doce olhar, que nos conforta, mesmo quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar, e nasce leve e devagar em uma canção de ninar, que nos acolhe para dizer que o amor jamais deixou você. Ó esperança, és para sempre, sempre viva. Te ofereço a minha casa para morar. Em meus sentidos quero ouvir os teus conselhos. Na minha voz eu quero sempre te encontrar. E se alguma coisa eu temer, eu estou contando com você, para me dizer ao me acalmar que o amor jamais nos deixará. Obrigado, gente. E a surpresa final é essa música que eu quero que a gente leve para casa, que é uma música que fala justamente sobre despertar, e que a gente leve isso dentro do nosso coração e que nos momentos de desânimo ou de revolta a gente jamais esqueça o que esses espíritos passaram, e que se eles passaram por tudo isso, caíram e levantaram, a gente pode cair e levantar todos os dias, tá bom? Além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela.
você, um brilho que dormita, me mete as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor entrar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala, amigo, brilha o sol além de sua janela, receba o seu redor, enquanto a vida é bela, acenda em você o brilho que dormita, me mete as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, 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 desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala, Pode todo mundo participar, vamos lá. Xalala, xalala, xalala.